Aqui no Beira-Rio deu a lógica. O time que quis se classificar, que quis jogar, conseguiu estar nas quartas de final da Copa Libertadores. Já o Inter frustrou a festa de mais de 45 mil colorados que estiveram aqui, fizeram ruas de fogo e ganharam em troca um time covarde, que se acovardou para o Flamengo e que em nenhum momento esteve perto de sequer fazer um gol na equipe carioca. Quero falar sobre as explicações do técnico Roger Machado e do presidente Alessandro Barcelos, que garante a permanência do treinador, mesmo com esses resultados medíocres que a gente vem vendo nos últimos jogos. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos trocar uma ideia então, afinal, o Inter foi eliminado da Copa Libertadores da América, o que era lógica, O Inter já veio, com o resultado de insucesso do Rio de Janeiro, perdeu por 1-0 para a equipe do Flamengo no Maracanã e, pelo incrível que pareça, a atuação do Rio de Janeiro foi melhor que a atuação de Porto Alegre, onde o Inter teve na sua torcida, o que de melhor podemos destacar desta noite, Uma linda festa nas ruas de fogo, estive lá no meio da Avenida Padre Cacique com o povo colorado, que fez uma grande festa, incentivou, cantou, veio para o Beira-Rio e bom, gente, o que o Inter devolveu, para o seu torcedor, talvez eu nem possa dizer aqui, E mais do que isso, a própria organização do clube, com aquela chuva de prata descabida, desnecessária, atrasando em 18 minutos o começo da partida, frustrou também, óbvio, o ambiente colorado. Vamos repercutir, óbvio, tudo isso em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas, dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de burocracia. Turma, tenho muita coisa para falar aqui, Do jogo, acho que não tira muita coisa, Porque o Inter não entrou em campo, O Flamengo treinou, Como aconteceu no domingo, Onde o Inter tirou todos os seus titulares do jogo do Campeonato Brasileiro e tomou 3-1, aconteceu a mesma coisa. O Flamengo teve um protagonismo do jogo em todo momento. Em nenhum momento do jogo o Flamengo esteve próximo de tomar um gol do Internacional. Teve uma chance do Borré no finalzinho do jogo, contava 1-0 a partida, que ele finaliza na trave de forma até meio destrambelhada, mas é só isso. O Roger colocou o mesmo time que acabou sendo derrotado no Maracanã e eu também não acho que tenha passado pela escalação do time, mas pela postura. E é impressionante o quanto a gente tem criticado os jogadores que de fato merecem críticas pelo momento que o Inter está passando, esta instabilidade, que já dura praticamente um semestre, desde que o Inter foi campeão gaúcho, a gente conta nos dedos as boas atuações do Internacional. Eu lembro do jogo contra o Cruzeiro, aqui no Beira-Rio, jogo do Atlético Nacional da Colômbia, o jogo contra o Bahia, e paramos aí, Isso prova, a campanha do Inter na Copa do Brasil, ridícula. A campanha do Inter no Campeonato Brasileiro, que também é ridícula, O Inter ocupando a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro e tomando goleadas em cima de goleadas, seja em casa, seja fora de casa. E a gente não vê o Inter evoluir. E o que o Inter fez hoje foi mais do mesmo, O Inter repetiu, o que vinha fazendo nos últimos jogos e o Flamengo repetiu também o que vinha fazendo nos últimos jogos. E o resultado foi esse, Não poderia ser diferente. Mais do que isso, a leitura de jogo do Roger Machado, ela surpreende, Afinal, em dado momento do jogo, ele entendeu que era uma boa troca colocar o Vitinho no lugar do Alan Rodrigues, que é o jogador que mais estava se multiplicando em campo, estava em todos os lugares, marcava, tentava contaminar os companheiros. E foi só, tirou o melhor meio-campista do time para colocar um ponta. Parece que o Roger tem só uma jogada que é forçar essa jogada de ponta com Bernabé, com Wesley, que não sai do time de jeito nenhum. Tem um gol na temporada e nós estamos no dia 20 de agosto aqui gravando esse conteúdo e o Wesley não sai do time. Saiu só para a entrada do Carboneiro, que estava voltando de lesão. Então, assim, são escolhas e teimosias, que a gente não consegue entender do Roger Machado, que mostra que, para mim, o trabalho terminou. O trabalho do Roger não tem mais o que tirar. O trabalho do departamento de futebol também é horroroso, Basta ver o elenco que o Inter montou, com o Richard, com o Oscar Romero, com o Ramon, com o Cleiton Sampaio, com o Kaique Rocha, jogadores que foram contratados nessa temporada e a grande maioria nem aqui está mais. Hoje, do banco de reservas, o Inter tirou o Vitinho, que foi a contratação que o Inter fez, que rende alguma coisa de esperança, para o Inter nessa temporada. Mostra, a capacidade do departamento de futebol, que é capitaneado pelo José Lavo Bisol, a contratação do Richard para repor o Fernando,
Cara, isso é piada, né? O Richard é um jogador comum, para não dizer outra coisa. E ele veio para ser a solução da ausência do Fernando, que era um pilar do time do Inter. Então, assim, né? Para mim, sei que parece a solução mais óbvia sempre, né? A troca do treinador, né? A demissão e a gestão do Alessandro Barcelos, né? Que também já fracassou, é sempre essa. Né? Mas neste momento eu não vejo, né, o Roger e o departamento de futebol, Mazuco, Alessandro, Bisol, né, Felipe D'Alegrave, todos que estão envolvidos no processo, reerguer o Internacional. E o Inter corre o risco do limbo, né? Afinal, hoje, a coletiva do Roger Machado é de um negócio, né, surreal. Né? A fala dele diz o seguinte: olha, agora jogando só uma competição, quem sabe a gente consiga retomar o bom momento. Eu saí da coletiva do Roger convencido de que é ruim jogar Libertadores, é ruim jogar Sul-Americana, é ruim jogar a Copa do Brasil, é bom ter uma competição só. Então daqui a pouco está aí o planejamento do Inter, né? Se sabotar para não classificar para a Libertadores do ano que vem, não se classificar para uma Sul-Americana, para não ter desvio de foco ano que vem, né? Focar só no Campeonato Brasileiro e aí quem sabe faz uma campanha decente. Então, assim, é um apequenamento institucional do Inter, que passa, né, pelo treinador, que passa, né, pelo presidente do clube, que foi, né, na zona mista dar explicações e falou, né, sobre o poderio financeiro do Flamengo, que de fato é difícil competir, que o Flamengo investiu na janela 10 vezes mais. É verdade, né? O Flamengo tem ótimos jogadores, mas esse mesmo Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro da Copa do Brasil. Esse mesmo Flamengo perdeu para o Santos no Campeonato Brasileiro. Esse mesmo Flamengo perdeu para o Central Córdoba dentro do Maracanã. Não é um time imbatível, né? Nem o Barcelona em 2006 foi imbatível. Então, poxa vida, né? Será que o Inter realmente não poderia fazer melhor? O Inter não poderia competir? O Inter não poderia fazer frente dentro do Beira-Rio lotado, pelo menos tentar, né, uma imposição, uma fumaceira? Cara, o Inter não chutou a gol. O primeiro escanteio do Inter no jogo foi aos 28 minutos do segundo tempo, que gerou até uma finalização do Thiago Maia, que foi o único jogador do Inter que talvez tenha se salvado hoje nos 90 minutos. Então, assim, cara, é um cenário muito frustrante, é um cenário, né, que a gente vê o Inter apequenado e a sensação é que nada muda, né, porque o Inter está normalizando cada vez mais perder, né, e ser eliminado, né, de forma precoce pelo Fluminense, de forma precoce pelo Flamengo, de forma precoce em outras competições do ano passado, né, o Inter caiu para o Rosário Central na Sul-Americana, o Inter caiu para o Juventude na Copa do Brasil e a gente não vê, né, nenhuma perspectiva de mudança mais efetiva, né, dentro do clube. O que fica, tá? O Roger tá garantido como treinador, né? O Barcelos fez uma ode ao trabalho do Roger Machado, que foi campeão gaúcho contra o Grêmio do Quinteiros, e a cada jogo que passa a gente vê que o título gaúcho do Inter é muito mais demérito do Grêmio do que mérito do Internacional, até porque esse gauchão virou muito competitivo pela incompetência da gestão Barcelos e da gestão Medeiros, que não conseguiram ganhar do Grêmio rebaixado, do Grêmio na Série B, do Grêmio que voltou da B, em outros momentos, né, finais desperdiçadas aqui dentro do estádio Beira-Rio. E tá aí, né, o Inter se abraçando no Campeonato Gaúcho. Então, é muito triste, né? Claro que o Flamengo era favorito, mas eu esperava pelo menos uma eliminação um pouco diferente, né? Talvez tenha sido das eliminações que eu vivenciei aqui dentro do Beira-Rio, de Libertadores, de Copa do Brasil, de Sul-Americana, a mais, com perdão do termo, tá? Pau mole do Inter. O Inter não agrediu, o Inter não teve chance de gol, o Inter em nenhum momento teve perto de sequer estar próximo de fazer um gol. Então, o resumo é esse, né? O Inter cada vez mais diminuindo de tamanho, né? Com quem está administrando o clube neste momento. Tá certo? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal em nome da KTO, kto.bet.br. Óbvio, né, que não deu lá na KTO. Apostamos no Inter, acreditamos no Inter e quebramos a cara mais uma vez. Na Libertadores tem jogos nesta quinta-feira, também na Copa Sul-Americana para você, pelo menos, né, palpitar e se divertir na maior competição do continente. Tá certo? Aquele abraço, turma. Espero que fiquem bem, né? Porque essa vai demorar para passar. Tá certo? Aquele abraço. Fui.